Oi, pessoal, então boa noite. A gente vai começar aqui a nossa aula sobre o uso dos óleos essenciais, como esses óleos naturais são poderosos, né? Essa semana eu li um pouco e compartilhei com vocês também sobre os malefícios de medicações e de remédios, né? Como é um ciclo que a gente vai usando um remédio para cada coisa, e aí toma um remédio, causa outra coisa ruim, toma um remédio para aquela causa por efeito colateral, e é um ciclo sem fim que só prejudica a nossa saúde, né? Então, hoje na aula a gente vai ter aqui a Cindy Mara Silva, ela era uma terapeuta, tem instruído a gente aqui no grupo bastante com os olhos. Ela entende muito dos olhos, é realmente uma aula que eu tô aqui, ó, com papel e caneta na mão, para a gente aprender bastante com ela, em especial sobre os óleos que a gente está usando. E depois, Cindy, no final, eu tenho algumas perguntas que as meninas me mandaram, tá? Foram perguntas colocadas tanto no inbox como no grupo, acho legal a gente esclarecer, e até sugestões de outros óleos, porque muitas já têm outros óleos e já conhecem os óleos essenciais. Então, bem-vinda a todas que estão aqui, Tati também nutricionista, que está acompanhando o grupo. E obrigada, Cindy, por essa oportunidade. Meninas, travou para vocês? Para mim Eu não acho tá. que o Cindy saiu, Laura. Ah, Oi, É vocês que estão ela me ouvindo? saiu. Agora sim. voltou. Ah, tá. Eu tava tentando entrar com a câmera, mas se não entrar a câmera, vocês vão só pela minha voz, então. Legal, a gente estava vendo sua tela, agora a gente está vendo você. Você fechou o microfone, Cindy? Não estamos te ouvindo. Agora tá ouvindo? Agora sim. Ah, então tá. Beleza, então. Já é minha vez porque caiu. Sim, já é sua vez, pode começar. Então, tá. Então, boa noite a todas vocês, né? Hoje nós vamos aprender sobre esses óleos essenciais maravilhosos que vocês estão utilizando agora nesse período de desafio. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É uma aula bem interativa, para vocês tirarem as dúvidas de vocês à vontade, a hora que vocês acharem que precisa fazer uma pergunta, ali do ladinho pode colocar que nós vamos respondendo, tá? Então, assim, agora podem prestar bastante atenção na tela, nessas imagens, para vocês acompanharem sobre esses óleos essenciais incríveis, tá? Então, para começar, é um desafio detox de 21 dias, que eu estou acompanhando ali no grupo. Eu estou vendo que muitas de vocês já estão conseguindo ver resultados no corpo de vocês, resultados positivos, resultados que fazem toda a diferença no dia a dia, né? Ah, eu estou indo melhor no banheiro, ou minha exposição melhorou, eu estou conseguindo ver que meu corpo tá contribuindo para o emagrecimento. Então, assim, esses óleos, eles são espetaculares, né? Os três, que é o Smart Sass, o Lemon, que é o limão siciliano, e o Grape, que é o Toranje, tá? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os óleos essenciais e sobre o nosso corpo. Porque, assim, pelo menos eu, quando eu conheço como funcionam as coisas dentro do meu corpo, eu tenho mais ânimo para estar fazendo. Poxa, funciona desse jeito no meu corpo, né? Então, assim, ó, a nossa saúde, ela vai depender muito daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Para poder estar cuidando do nosso corpo. Então, é muito importante, até pelas frustrações, a forma do nosso sono, aquilo que nós ingerimos, tudo isso contribui para o nosso corpo. Vocês estão vendo o próximo slide? Sim, tô vendo. Os três olhos, né? Sim. Não, eu já passei.
Agora sim, Ai, nossa saúde esse, depende de é, muitos Aí fatores. tem um se corpinho ele não também. passar como slide, se ele, se ele não passar como slide, eu vou ser obrigada a colocar ele para passar manualmente. Tá, mas talvez demore só alguns segundinhos, eu te aviso se não, Ai, que não pena, não passar. está funcionando o slide para vocês. Tá bom, então. Então, assim, ali tem bastante movimento nessas figuras, é uma pena que não está funcionando ali agora no momento, mas, assim, o nosso corpo o nosso interfere aquilo que está potenciando o nosso corpo, aquilo que nós nos alimentamos. Hoje, a nossa alimentação, por mais que a gente busque fazer uma alimentação saudável, boa parte dos alimentos no mercado, eles têm bastante agrotóxico que são colocados. Então, os óleos essenciais, até nisso eles contribuem, porque eles retiram todo o veneno, metais pesados do nosso organismo quando a gente ingere, mesmo que esses alimentos eles não tenham toda essa qualidade hoje em dia, né? E assim, a gente dormir bem, fazer exercícios físicos e tentar evitar o estresse, seja por meio de inalação dos óleos essenciais, seja por meio de uma atividade física que libera também substâncias no nosso corpo que dá bem-estar. Então, assim, é muito importante que a gente faça tudo isso para que o nosso corpo ele funcione adequadamente. Então, o nosso corpo, ele tem algo chamado metabolismo. Eu vi que o slide caiu aí para vocês, né? Sim, Tá. acabou de fechar. Pois é, não sei o que está acontecendo. Ontem mesmo eu compartilhei, estava tão de boa. Então tá, olha, eu vou tentar filmar enquanto não volta ali, tá? Mas assim, ó, o nosso corpo, né, com esses 3 olhos que vocês estão utilizando agora aqui no cantinho, né, o nosso organismo ele trabalha como se fosse um reloginho, né? Ou ele vai estar lento, ou ele vai estar veloz. E esse metabolismo é o que comanda boa parte do nosso corpo, boa parte, praticamente tudo, porque ele trabalha tanto com essa parte da nossa cabeça, como de todo o nosso corpo. O metabolismo, ele pode ser lento, ou ele pode ser rápido. Se ele é lento, vai ser difícil para a gente emagrecer, vai ser difícil para metabolizar, para absorver vitaminas dos alimentos que a gente ingere todos os dias. Vai ser difícil até mesmo para essa questão de quando a gente fica doente ou pega um resfriado ou alguma coisa do tipo, e o teu corpo ele não consegue ter uma resposta positiva. Então, se o teu metabolismo está rápido, ele vai interagir mais rápido e vai melhorar com maior facilidade também, tá? Então, é muito importante que esse metabolismo ele esteja ativo e esteja rápido. Poxa, que pena que não está funcionando o slide. Deixa eu tentar virar aqui de novo, porque essa próxima parte que eu quero explicar para vocês, ela é muito importante e precisa aparecer de uma forma muito clara para vocês. Aqui vocês estão vendo ó, uma cabecinha, é um cérebro que tem ali, né? Então, não é segredo que o nosso cérebro comanda boa parte do nosso corpo em junção com o nosso intestino. Logo vocês vão entender por que o nosso intestino ele é tão importante. E como que os óleos essenciais, eles afetam de uma forma tão positiva o nosso corpo, né? Porque assim, ó, por exemplo, na parte afrodisíaca, a gente tem ali o sândalo, patchouli, ylang-ylang. Nesse próximo vetor que vocês estão vendo aqui, são os óleos reguladores, que é o bergamota, o olíbano, o gerânio, o erva doce. Eles trabalham com essa parte hormonal. Só um pouquinho que eu vou Entendi. tentar. Eu vou mandar para você, Ana, esse slide. Me manda a apresentação, eu tento abrir aqui enquanto você explica, eu vejo se eu consigo compartilhar minha tela. Aí você vai falando, eu passo por aqui. Pode ser que dê certo. Que eu tô no computador. Não desanimem, meninas. É assim, quando a gente quer dar uma aula boa, acontecem essas coisas. Já te mandei, tá? Tá bom, pode continuar, eu vou abrindo aqui e aí eu já ponho para compartilhar a tela para todo mundo, tá? Tá bom.
Então, ali, como eu falei para vocês, ó, tem o entusiasmo, que é o limão, mandarina, tangerina. Se vocês viram ali dentro do óleo de vocês, tem o limão. Ele trabalha com essa parte do entusiasmo, da alegria dentro do nosso corpo. Aqui, sobre aromas e emoções dos óleos essenciais que trabalham com essa parte de concentração e memória. Alecrim, hortelã, que é o hortelã que vocês têm dentro do Smart Safi também. Ele também trabalha com essa concentração e também com a força do dia a dia para os exercícios físicos, né? Tem os sedativos, que é o lavanda, que ele é maravilhoso, ele vai auxiliar numa noite de sono maravilhosa, no estresse, na insônia, e tem os revigorantes também, como o hortelã-pimenta, que eu também coloquei ali para vocês, que tem dentro do Smart Safi, né? E ele é espetacular. Então, esses óleos essenciais que vocês têm aí, só esses 3, eles já trabalham com boa parte do nosso cérebro e dos estímulos que nós precisamos no dia a dia, tá? Por exemplo, nós temos que trabalhar várias coisas como essas partes aqui, ó, que nem a dopamina. Ela reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia, motivação. Isso vocês vão ter com hortelã-pimenta, isso vocês vão ter com o lemon. Então, ali dentro daquele próprio óleo essencial que vocês fazem ingestão para acelerar o metabolismo de vocês, ele também vai trabalhar com as emoções, ele também vai trabalhar com essa parte do cérebro de vocês que vai falar, mas hoje eu não estou afim de fazer exercício físico, eu estou desanimada, e o óleo essencial, ele vai te dar um up, ele vai fazer você ter um ânimo maior e uma energia maior para estar fazendo os exercícios físicos, né? Entre outros, como a serotonina, a melatonina. A melatonina é muito importante para a parte do sono do nosso corpo. Se o organismo de vocês trabalhou com o metabolismo o dia inteiro de uma forma que foi boa para o corpo de vocês, esse hormônio da melatonina, ele vai trabalhar de uma forma muito melhor no corpo de vocês durante a noite, porque vocês trabalharam com o corpo, ficaram cansadas, mas um cansaço bom, um cansaço que estimula no dia a dia. E quando chega a noite, o corpo de vocês vai relaxar. Por isso que é importante vocês utilizarem essa questão do óleo essencial na garrafinha, no máximo até 6 horas, 7 horas, como eu coloquei lá no grupo, porque vocês vão acelerar o metabolismo até um determinado horário. Depois, vocês têm que deixar o corpo relaxar, né? O corpo tem que sair daquele estado de correria que ele se encontra. Então, é muito importante que o metabolismo ele seja desacelerado depois de um tempo. Então, inicia lá com as garrafinhas de água com óleo essencial de manhã, no máximo até a parte ali do final da tarde, e depois deixa o corpo relaxar, tá? É bem importante que isso aconteça. Deixa eu ver o próximo slide aqui para mostrar para vocês. Tá, agora eu quero fazer uma comparação com vocês do carro. Sabe, recém eu tirei minha carteira de motorista, aí eu tive que aprender um monte de coisa sobre carro, né? Então, assim, o carro, ele precisa do quê para andar? Ele precisa de gasolina, ele precisa que vocês reponham o óleo, ele precisa de água, porque se ele não tiver água, ele vai começar a soltar uma fumaça estranha, como já aconteceu comigo no meio da rua. Então, você tem que repor água também no carro. Então, assim, o carro precisa de cuidados, né? Para ele funcionar, para ele rodar. Então, assim, vamos comparar com o nosso corpo. Nós precisamos de água, nós precisamos do óleo essencial, nós precisamos do alimento, o alimento que é saudável, que a nossa Nutri tem postado para vocês ali, os cardápios, com todo carinho, para que vocês possam estar seguindo. Então, nosso corpo, ele precisa de todos esses itens, para que ele consiga ter velocidade, para que ele consiga ter saúde. Então, o carro, por exemplo, quanto mais você acelera ele, mais ele faz gasto da gasolina, não é? Mas para o corpo, isso é um ponto positivo. Quanto mais a gente acelera o nosso metabolismo, mais gasto calórico nós vamos ter no nosso corpo. E esse gasto calórico vai fazer com que a gente faça com que nossas células sejam mais saudáveis, que o nosso corpo ele trabalhe de uma forma melhor, né? E vai queimar as gorduras, tudo aquilo que não é bom para o nosso corpo. Então,
o Smart Sasse, junto com os demais óleos que vocês estão tomando, está fazendo esse acelerar no corpo, para vocês queimarem aquilo que é ruim no corpo de vocês. E quando a gente não cuida bem do nosso corpo, ele não vai nos ajudar, né? Ele não vai contribuir. E a mesma coisa é um carro. Se você não colocar gasolina, se você não colocar o óleo, se você não colocar a água, ele vai parar e você vai ter que empurrar o carro para ele pegar. Só que não adianta. Uma hora ele vai estourar o motor e aí vai ficar mais caro para você trocar todas as peças. Não é assim? A mesma coisa é o nosso corpo. Se a gente não cuida da nossa saúde e não cuida dele no agora, no presente, futuramente a gente vai ter muitas doenças que vêm para o nosso corpo. É a obesidade que causa a diabetes, até mesmo uma pessoa que não engorda, que ela é magra, mas ela tem o colesterol alto, ela tem tudo isso no corpo dela, uma hora estoura e vai vir várias doenças, problemas cardíacos dentro do nosso intestino. E até nos próximos slides a gente vai ver uma coisa que é muito importante, que é o que acontece quando a gente não cuida do nosso intestino. O nosso intestino, ele é um comparativo do nosso segundo cérebro no corpo. Esse comanda tudo no nosso corpo, junto com o sistema nervoso, e nosso intestino, se ele não funciona, tudo para, incluindo o nosso cérebro, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tu já conseguiu ver ali, Ana, o slide? Tô abrindo aqui. Olha, o meu até voltou aqui. Deixa eu ver se eu consigo até você. Acho que agora acho que vai aparecer. Apareceu para vocês? Tá. Se o meu Sim. cair, a Ana tá ali para colocar de novo. Então, assim, ó, o nosso intestino, por que é tão importante a gente cuidar dele? Por que foi colocado, por exemplo, Cindy, o Smart Sasse já tem o limão. Por que eu tive que comprar o limão também? O Smart Sasse já tem a toranja. Por que eu tive que comprar a toranja também? Porque quando a gente quer fazer um detox, uma limpeza no nosso organismo, sempre vai começar pelo nosso intestino e por todos os órgãos que tem ali ao redor. Então, o limão, gente, no nosso corpo, ele vai lavando tudo, ele vai limpando tudo pela frente para fazer com que toda essa sujeira pesada que está dentro, acumulada no nosso intestino e no nosso fígado, retenção de medicamentos, porque todo medicamento que a gente toma, uma parte é armazenada no nosso fígado, assim outras substâncias que a gente ingere, né? Ele vai filtrando, só que com o tempo ele vai ficando doente também. Então, o limão, ele tem essa função de ir limpando tudo. Quando você quer fazer uma faxina na sua casa, você não vai. Cindy, a gente parou de te ouvir. Cindy, a gente parou de te ouvir. Será que ela caiu? Deixa eu ver se ela caiu, Tati. Agora tá aberto só o do slide, Cindy. E você acho que caiu aqui pra gente. Espera só um pouquinho, pessoal, que ela vai voltar. Tá. Estão me ouvindo? Voltou? Sim. Tá. E o engraçado que não é a internet. A internet está alta aqui. Não sei o que é. Então tá. Então ali, ó, a endometriose, ela é uma doença feminina que ela atinge o útero da mulher e ela pode ir se espalhando pelo intestino também, causando muito sangramento, muita dor abdominal, principalmente. Outra coisa, depressão. Às vezes a pessoa não tem motivo nenhum talvez não tenha nenhum problema que afete a mente dela e ela tem depressão e a pessoa não sabe por quê.
e o problema está ali, dentro do intestino, causando a depressão na pessoa. Doenças inflamatórias intestinais, doenças inflamatórias por todo o corpo, pressão alta do nada, sem ter problema cardíaco, diabetes, que às vezes não. E pode ser por conta da alimentação intestino que precisa de uma boa limpeza. Doenças autoimunes também aparecem, tá? Várias doenças podem aparecer, Parkinson, Alzheimer. Então, assim, ó, tudo isso pode acontecer dentro do nosso corpo. Então, por isso que é tão importante vocês cuidarem com bastante empenho do corpo de vocês. É muito importante mesmo. E ali a gente vai continuar falando sobre esse metabolismo e por que ele é tão importante para o corpo de vocês. Ó, as pessoas com metabolismo acelerado tendem a gastar mais rápido as calorias. Então, assim, a gente sempre, às vezes, faz um comparativo. Ah, mas aquela pessoa ali come de tudo e ela não engorda, ela consegue manter o peso. É porque o metabolismo dela é um metabolismo acelerado. É um metabolismo que ele funciona, né? Que a gente consegue sentir que realmente que ele tem essa perda mais rápida. E o que vai contribuir para impulsionar o metabolismo? Será que é só os óleos essenciais? Não. É alimentação balanceada. Então, assim, o que a Tati está passando para vocês agora é muito importante, porque aquilo que vai entrar no organismo de vocês vai afetar como o metabolismo vai funcionar. Então, assim, o óleo essencial não vai fazer milagre sozinho se vocês não fizerem a parte da alimentação. Ele vai trabalhar? Mas se vocês querem eficácia mais rápido para o corpo de vocês, é importante que vocês façam o uso da alimentação adequada para o corpo de vocês, tá? Outra coisa que vai auxiliar muito vocês nessa questão do metabolismo é hidratação adequada para o corpo de vocês. Então, assim, existe uma quantidade certa para cada pessoa de água a ser ingerida. Mas vocês estão tomando o Smart Sasse, o Lemon e o Grape. Todos eles são óleos diuréticos, eles estimulam a passagem desse líquido mais rapidamente pelo corpo e a saída dele mais rápida. Então, vocês vão ter que ingerir um pouco mais de líquido. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade para ingestão de água, é complicado, às vezes pode causar um pouco de náusea. Eu entendo essa parte de algumas de vocês, porque eu mesma não gostava muito de fazer ingestão de água, porque ele me dava náusea. E a partir do momento que facilitou muito, por causa daqueles sabores assim, água, olha assim, como o laranja selvagem. Gente, aquilo substitui o refrigerante aqui em casa. Os meus filhos, claro que eles tomam de uma forma mais diluída, mas eles tomam também esse laranja, que parece o suquinho sem açúcar, mais saudável. Eles pedem para tomar, e os meus filhos que tinham intestino preso, o intestino deles trabalham assim, ó, reguladinho, que é uma maravilha. Então, assim, Sim, além desses... Oi, sim. Aqui em casa é o tangerina, ó. Então, ó, como eu o cortei tangerina. suco nas refeições, a gente não, durante a semana, a gente não toma suco com almoço e janta, eles já sabem. E aí eles veem a Mariana, minha filha, adora, mãe, então eu vou pegar um olhinho. E aí ela bota tangerina e eles tomam feliz da vida. Então o olhinho virou a graça deles, sabe? Sim, porque é uma delícia. O cheiro também. Uma coisa que é interessante, quando a gente bebe óleo essencial, a gente não bebe somente. Você faz a inalação também desses óleos essenciais, né? Então, é muito importante a ingesta desses óleos essenciais. Gente, só um pouquinho que eu vou lá ver o que aconteceu na sala, tá? Eu tenho 2 filhos, só um pouquinho. Só falando um pouco enquanto a Cindy não volta, sobre o uso dos óleos, no começo, uma das principais coisas que a gente quer convidar vocês aqui a gente está nos primeiros 7 dias, né? Alguns já tinham o hábito de usar os óleos. Para algumas pessoas é novidade. Começou agora, os primeiros óleos foram esses 3. Então, na verdade, o nosso desafio é fazer disso um hábito mesmo. Então, acordar de manhã, pegar lá a garrafinha de água, ou algumas pessoas me perguntaram bastante essa semana,
sobre a dificuldade de tomar quantidade de água. E para começar o dia, se você não consegue ingerir grandes quantidades de água, o que que a gente indica fazer? Esse shotzinho. Então, pega um pouquinho só de água, uma quantidade menor, coloca os olhos e já faz a ingestão e depois vai tomando a água o quanto conseguir. Assim você garante, né, que você está fazendo uso dos olhos. Então, assim, eu começo o meu dia sempre com esse shotzinho mais saudável. A gente fala que é acordar o intestino, acordar o nosso organismo com uma coisa mais saudável que a gente pode encontrar, né? Então, começar aí com esse trio. A Tati colocou de sugestão também o limão, um pouquinho, pode ser uma água mais morna para quem consegue tomar, é um shot muito legal. Eu, há um tempo atrás, eu fazia assim, eu espremia limão, eu colocava uma colher de cúrcuma, eu colocava um pouco de gengibre em pó, ia colocando tudo assim, virava aquela... Agora, o que eu faço? Eu pego o meu copinho e eu venho uma gota de Smart Sasse, uma gota de lemon. Às vezes eu coloco mais uma gota de gengibre, que eu também tenho ele à parte aqui. O grapefruit. E tomo. Tem dias que eu vou revezando. Então, vai tendo um hábito a gente fazer a ingestão de água. E com os olhos, a água vai ficando mais gostosa, né? Então, de tarde, por exemplo, hoje eu coloquei aqui o funcho, que é erva doce. Não sei quantos de vocês conhecem. O funcho, ele também tira a fome, tá? E ele faz o intestino funcionar muito bem, né, Tati? A Tati indica bastante o óleo, o Penel. Então, assim, a maioria aqui tá começando com esses 3 óleos, alguns já têm outros óleos. A nossa intenção aí, dando dicas também de outros óleos que vocês podem ir usando, tá? Muitas de vocês, por exemplo, tem o Peppermint, tem aquele kit inicial, sabe? Que é esse triozinho aqui. Espera só um pouquinho. Ó, muitas de vocês têm esse triozinho já, que é a lavanda, o lemon e o peppermint. Esse é um outro trio, é o kit de apresentação da doTERRA, é o kit que a gente começa a doTERRA com ele. Muitas pessoas começam usando esse triozinho, porque aqui, com esses 3 aqui, gente, a gente faz muita coisa, tá? Lembrando que a comida, como eu falei pra vocês na semana passada, a comida ela é muito emocional. Então, assim, muitas vezes a gente come por ansiedade. Então, se vocês começaram a perceber aquelas perguntinhas que eu fiz para vocês semana passada, dos nossos porquês, para a gente identificar qual que é a fome da ansiedade, é a fome da recompensa. Algumas aqui citaram a fome do cansaço, né? Tá tão cansada que vai lá e acaba comendo ou comendo qualquer coisa. Essa semana tem muitas dicas legais aqui no grupo, né? A Paty postou umas coisas muito legais de preparação. Realmente, planejamento, gente, é a chave para todas as coisas que a gente quer fazer na nossa vida, todas, do nosso trabalho, da parte profissional, para a parte espiritual, para a parte física, financeira. Planejamento é uma chave. Como a gente se planeja? Então, eu tive aqui a semana passada, algumas semanas atrás, veio minha mãe e minha tia. Eu tenho mãe gêmeas, né? Então, elas me ajudaram com aquele freezer de marmita, não foi mérito só meu. Mas a gente preparou muita coisa, né? A minha tia me agilizou muito. Hoje mesmo à noite, eu olhei pro pão, falei, não. Peguei uma marmitinha de grão de bico com carne e abóbora, descongelei e jantei. Então, ter algumas coisas para esses dias vão ajudar muita gente. E perceber essas coisas. Uma dica desse triozinho aqui, ó, para quem já tem, o Peppermint é um dos meus favoritos, tá? Eu aprendi com a Cindy, com a Karina, pingar uma gota de Peppermint na ponta da língua. Sabe que a língua tem os lugares, né? Um lugar sente cada parte da língua sente um sabor mais forte. Um peppermint na ponta da língua faz vocês pararem de ter vontade de comer doce. Eu ponho, às vezes eu tô cozinhando no almoço, eu pingo uma gota de peppermint, ó. A Cintia acho que já voltou. Eu só vou concluir assim, ó. Ó, a Ivana tá falando peppermint no céu da boca, que ela ama. Então, assim, o hortelã-pimenta, para quem ainda não tem, é o meu favorito, indispensável no processo. Primeiro, tô desanimada para fazer exercício. Peppermint. Ele dá ânimo, ele dá concentração. Vontade de comer doce, uma gota de peppermint na ponta da língua. Uma gotinha de peppermint na água,
Esse óleo, gente, é tão concentrado, ele equivale, uma gotinha desse óleo equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é muito potencializado os óleos essenciais. Por isso que ele devolve, né, Cindy? Ele devolve para o natural, aquela credibilidade que a gente parou de tomar um chás. Porque às vezes não tem paciência do processo do chá fazer efeito. Os óleos são 70 vezes mais potentes que os chás, né? A forma que eles são concentrados devolve essa potência pra gente. Então, causa esse efeito maravilhoso. Então, assim, super indico, além de ter aqui a lavanda, né? Que dá uma tranquilizada na ansiedade. A gente come muito por ansiedade, né? Perguntar para 10 pessoas, você come 10, das 10, acho que 11 vai falar, ai, ansiedade, eu fico ansiosa, eu vou comer alguma coisa, eu vou comer um doce, aí vem o doce, né? Então tem a lavanda que vai ajudar muito com isso. Tem o lemon aqui também nesse kit. O lemon é um óleo indispensável para tudo na vida, né? Um corpo alcalino, um corpo desinflamado, ele vai evitar qualquer doença. Então, por isso que a gente é apaixonado por cada um desses olhinhos aqui. Então, é legal isso que a gente está falando para vocês, pra gente entender mais como ele funciona. Então, a hidratação é a chave. Escolham cada dia uma gotinha na água. Minha garrafa sempre tem uma gotinha de algum óleo, que é uma forma da gente fazendo uso dos óleos e criando um hábito. Vocês vão ver que daqui a pouco, terminando os 21 dias, vocês vão sentir falta. Não, eu quero uma gotinha de alguma coisa aqui. E Né, vão Cindy? querer Você mais voltou? outros para experimentar. Tô de volta. Com certeza. A lista, enfim, tá tudo bem lá na sala? Ai, tá, gente. Eles Vidas estão de fazendo mãe. Desculpa ter caído a internet, é a manutenção que eles estão fazendo aqui na rede, aqui perto, gente. Por isso que tá assim. Mas vamos lá. Tá bom. Então, assim, ó, eu falei para vocês sobre alimentação, como é importante, né? Mas a hidratação do nosso corpo ali, ó, se vocês verem, tem uma mulher ali na beira do copo, né? Vocês precisam se jogar com tudo dentro dessa água para vocês nutrirem o corpo. Na verdade, vocês conseguirem deixar esse líquido no corpo e também expelir esse líquido, porque uma parte vai ficar no nosso corpo. E para que os óleos essenciais trabalhem de uma maneira mais eficaz no corpo de vocês, vocês vão ter que utilizar bastante água, tá? É claro que agora esse desafio, ele tende a fazer com que vocês utilizem mais água, mas depois não percam essa regularidade em utilizar a água no dia a dia de vocês. Nem que vocês tomam de 3 a 4 por dia ali, para que o corpo de vocês trabalhe melhor. Eu até, assim, olha, depois quero que vocês digam para mim, quantas de vocês acham que melhorou o organismo de vocês depois que vocês começaram a ingerir mais quantidade de água junto com o óleo essencial? Alguém quer comentar sobre essa melhora agora? Tá todo mundo tímido? Então, Eu, eu posso. pode falar. Eu já falei para Ana Laura, eu não tomava pouca água, mas também não era suficiente. Eu tenho um intestino bem preso, bem preso. E a ingestão de fibras também eu achava que era bom. Eu achava que era bom. Aí eu aceitei o desafio, estou fazendo. Hoje minha vizinha comentou comigo que me achou mais magra. Eu nem falei nada para ela, ela me encontrou ali. Ela falou: o que aconteceu? Você emagreceu? Já mesmo, eu já falei logo para ela: estou tomando óleos essenciais, assim, você já conhece? Aí ela falou, não, porque ela é diabética também. Eu falei: olha, temos óleos lá excelentes para ajudar no diabetes e tal. Você vem falar para mim? Fala: vou. Que hora que você está em casa que eu vou lá na sua casa falar para você? E voltando para o assunto da água, eu tomo água agora, sim, muito facilmente. Muito facilmente. Esses dias me ajudaram a começar a ter um hábito melhor com relação à água. Que Né? maravilha. E eu coloco os olhos de manhã e vou tomando água e vou. Só diminuo um pouco mais quando vou chegando lá para as 9 horas da noite, eu diminuo um pouco. Mas eu tomo bastante água hoje, porque no começo eu até comentei no grupo que eu não estava, assim,
eu não estava jogando água fora, entendeu? Eu não estava indo no banheiro. Não estava indo no banheiro. Aí, alguém, eu acho que até foi você, Cid, que me respondeu, que era para esperar mais tempo, porque o organismo ia melhorar. E Isso. agora o que eu falei? Até vendi um lemo para o meu cunhado por causa disso. Ele também tem esse mal, aí eu falei para ele, mandei um recadinho para ele no WhatsApp. Falei, ó, desculpa o comentário, meio sem graça, assim, de comentar com ele, mas falei, ó, fui no banheiro sábado, domingo e segunda. Aí ele colocou um vasinho assim, colocou, nossa, coitado do vaso. Mas eu falei para ele, tá vendo? Hoje minha cunhada veio buscar um óleo. Então, Assim, ó, é assim, é para mim está sendo muito bom. É importante isso que você falou, e é algo que eu vou explicar para todas vocês, é essa questão de, no começo às vezes demora para a gente conseguir ir no banheiro, porque o nosso corpo ele está absorvendo, porque ele está sedento, é como se ele estivesse no deserto. Se é uma pessoa que não costuma ingerir água, o corpo ele vai começar a pegar para ele aquela porção que ele precisa, e depois ele vai começar a liberar com a filtragem do nosso corpo, tá? Então, assim, muito importante vocês estarem fazendo isso, hidratação adequada. Outra coisa é os exercícios físicos. Vocês não podem ficar sem fazer exercício físico. Esse movimento, ele é muito importante para o corpo, para que os olhos também consigam trabalhar de maneira eficaz. Agora, uma das coisas que são muito importantes, que é impulsionar o metabolismo através do nosso sono. Então, assim, para quem fica acordado a madrugada toda, tem dificuldade para dormir, é muito importante para o metabolismo, tá? E por quê? Vou explicar para vocês. O nosso metabolismo, ele precisa funcionar nos primeiros momentos de sono ali. Se vocês olharem ali, ó, por exemplo, aqui eu coloquei o cedro, mas o lavanda, por exemplo, o óleo que a gente tinha acabado de falar, ele estimula todos esses estágios do sono, por exemplo, porque aí no terceiro estágio o nosso metabolismo cai para que a gente consiga dormir. Olha ali na mão da Ana Laura. Esse é o lavanda. E o lavanda, o que ele vai fazer? A gente tem um sono mais gostoso, mais adequado. E aí, o que a gente consegue? Prevenir obesidade, porque quem dorme emagrece. Quem dorme diminui o nível de diabetes no corpo para quem é diabético. Para quem não é diabético, a metabolização do açúcar também acontece mais rápida e somente durante o sono, tá? Principalmente durante o sono. Melhora o seu desempenho físico porque eu dormi com qualidade. Porque às vezes a gente acha que dormiu com qualidade. Eu dormi a noite inteira, mas acordei cansado. Então você não dormiu direito. E aí você, quando dorme direito, você acorda mais disposta para fazer exercício físico, para o dia a dia. Você vai inalar o teu peppermint, você vai inalar o teu limão, vai inalar o Smart Sasse para quem tem só o Smart Sasse durante o dia. E vocês vão falar, poxa, como o dia tá gostoso hoje. Eu dormi bem, eu consegui acordar bem e tô dando conta de tudo no meu dia, né? E além de que a nossa pele fica mais linda, mais viçosa e bonita quando a gente dorme bem, quando a gente limpa o nosso organismo com esses óleos essenciais também, tá? E uma coisa importante aqui, não está funcionando o slide, é uma pena. Mas essa parte em vermelho que vocês estão vendo durante aqui no cérebro, o nosso cérebro ele é lavado durante a noite. Vocês sabiam disso? Quando a gente dorme, o nosso cérebro entra numa limpeza. Ele fica em movimento para tirar toda a toxicidade, porque também se acumula dentro do nosso cérebro, e ele vai embora. E os nossos óleos essenciais fazem isso. Ele estimula essa limpeza do nosso cérebro, essa lavagem durante a noite. Ô, Cindy, por isso que um difusor ligado do lado do quarto, enquanto a gente dorme, a lavanda é um dos óleos que ele restaura os nossos Tá neurônios funcionando. enquanto a gente dorme. Olha ali, gente, tá funcionando, ó. Olha lá a movimentação, que incrível. Então, ó, o que ela falou é isso, gente. Difusor ligado durante a noite inteira ali do nosso lado, olha só como que é importante. Se você E tá assim, uma acordando coisa cansado, simples, como dormir, né, Cindy? Ó, lavanda no difusor à noite, aqui em casa. Nós somos 4 crianças e 2 adultos. Eu sempre tive sono muito, quem me conhece sabe que eu deito e durmo mesmo, né? Então, o sono nunca foi um problema para mim. Mas meu marido tinha muita insônia.
A minha filha, bruxismo. O Henrique acordava à noite sonâmbulo, irritado, como ele teve, assim, uma dificuldade com escape de xixi, ele levantava para ir no banheiro sem achar o banheiro, então não acordava, na verdade, né? Então, Aham. muito irritado, vários episódios assim, ó. E resolveu com a mesma coisa, com difusor, com lavanda. Claro, assim, pro meu marido, por exemplo, ele relaxa mais com capim-limão, que é o lemongrass, aí cada um vai sentindo, então eu ponho um de cada. Mas a lavanda não falta, lavanda e cedro, como você colocou no quarto das crianças. E aí você coloca 4 gotinhas a noite inteira, lá 6 horas, você fazendo aromaterapia enquanto você está dormindo. É. É muito importante vocês. Até aquele kit que ela mostrou vem o lavanda. E é um kit incrível. É um kit maravilhoso. Então é importante para vocês dormirem também. Não é só aquilo que vocês estão comendo em dieta, não é só aquilo que vocês estão ingerindo de líquido, é o sono, a qualidade de sono de vocês. Pessoas com saúde dormem bem, comem bem e o metabolismo é rápido. Nem sempre o metabolismo vai ser rápido por conta de alguém que tem problema de tireoide. Por exemplo, o nosso peppermint que tem dentro do Smart Sass, ele trabalha com a tireoide, sabia? Tem o gerânio, que trabalha com a nossa parte hormonal. Ele regula tudo. Testosterona, estrogênio feminino, faz com que a gente tenha mais saúde. Então, assim, os óleos essenciais trabalham com tudo isso, tá? Então, assim, ó, começando ali pelo nosso querido Grape, que é o Toranja, né? Eu coloquei o vidrinho maior Smart daqui, porque o Toranja está dentro do Smart, tá? Dentro do Smart Sass a gente tem gengibre, que é uma delícia. Não sei se vocês gostam, eu amo. Isso em comida japonesa, junto o chazinho do gengibre, ele é maravilhoso. Eu amo. Nós temos o limão, que é o lemon, né? O peppermint, que é o hortelã-pimenta, a toranja e a canela. Então a gente tem tudo isso dentro desse vidrinho. Então a gente vai começar a falar sobre o grape, né? O que que ele faz? Ele trabalha com essa parte de fome excessiva, né? Ele vai tirar um pouco dessa coisa de, eu quero comer doce, eu quero comer, no geral, não só doce, mas a compulsão alimentar em geral, você querer descontar tudo na comida. Então, ele vai trabalhar com essa questão da fome excessiva. Como vocês estão tomando dentro da garrafinha ali, ele vai estar trabalhando no corpo de vocês o dia inteiro, vai estar estimulando. Mas aí, deu vontade de comer um doce agora. Vou lá, coloco na ponta do dedo mesmo, se vocês não quiserem pingar, coloca o Smart Sass na ponta do dedo ali e coloca na ponta da língua, assim, ó, ou no meio da língua e deixa aquilo, sabe? Tomar conta do teu paladar. Vocês não vão querer comer doce, vocês não vão querer descontar na comida. Ô, Até Cindy, eu falo que o Smart Sassy é o óleo que faz minha lombriga dormir, né? Eu falo assim, olha, eu comecei realmente a ter uma rotina com os olhos por causa de ingestão, por causa do Smart Sassy. Eu comecei a tomar, foi o primeiro óleo que eu ganhei da Tati, logo que ela começou a usar. E eu comecei a colocar na água ou fazer injeção na colher, a Tati lembra disso, ela me deu Esse de amigo Natal. secreto, hein? Ó, que presente. Então, de amigo secreto, eu falei, nossa, tá me chamando de gorda, né? Aquela coisa de família, né? Ela deu algumas coisas e um óleo, cada presente com um bilhetinho. E esse era, pro metabolismo ficar saudável. Eu pensei, legal. Entendi o recado, mas assim, comecei a usar. Primeiro ele ficou muito tempo guardado, porque eu falava, esses olhinhos natural, né, as coisas da minha irmã natureba. E aí, de repente, eu comecei a usar realmente antes do treino do Muay Thai. E eu voltava para casa, sempre do treino com muita fome. E aí eu comecei a voltar do treino tranquila. Então eu vou assim, ó, eu vou numa festa, eu vou sair à noite. Gente, antes da ceia do Natal, que é uma dica melhor, toma um Smart Sassyzinho. Eu falo assim que o Smart Sass faz eu me comportar como uma lady. Normalmente eu como igual um dragãozinho, entendeu? Eu comia assim. Então, eu fui educando, né, os hábitos. Mas eu tomo o Smart Sass e vou treinar, que ele é um ótimo termogênico, né, Cindy? Por causa da Cindy vai falar melhor, por causa da canela, tudo. E do gengibre. Além de dar um up no meu treino, eu volto para casa bem tranquila, tomando minha água e comendo, chegando em casa e comendo o que eu preciso comer. Então, façam esse teste, é real. Porque eu falo assim, para fazer minha lombriga dormir, o negócio tinha que ser poderoso, porque aqui não era fácil, não. Então, claro que é um conjunto de coisas, mas desde que eu comecei a usar o Smart Sass, gente, foram 17 quilos a menos. Então, as pessoas me perguntam assim, tem óleo para emagrecer? Eu falo, não. Mas tem óleo para te ajudar com os seus gatilhos.
né? Tem óleo que vai te auxiliar com cada um dos seus desafios, com a sua ansiedade, com o metabolismo, né? Com essa compulsão que a autora já faz muito. Então, assim, eu amo o Smart Sass. É difícil escolher um óleo, né? A gente tem vários favoritos. Mas no meu top 5, com certeza, tá o Smart Sass. Por ele ser um blend. A gente tem num óleo, ó, tudo isso aí que a gente tá falando. Então, quer começar por um óleo, começa com ele. Ele tem. E o que é interessante, né, que todos os compostos que tem nele, além de ajudar no metabolismo, eles são super anti-inflamatórios. Quando a gente está gripado, o que a gente toma? Gengibre, limão, canela. Então, ele já ajuda na imunidade também, né? E desinflamar o corpo. Verdade, ó. Exatamente. 2 anos sem tomar um remédio eu tô, hein, gente? 2 anos sem ter nada. Então, super, Com super pandemia, né, imunidade Laura? Com pandemia e rolando. com pandemia rolando. Exatamente. Então, assim, ó, foi tudo que elas falaram para vocês, é prova viva, né? Experiência. Porque eu acho assim, eu já tinha usado alguns óleos essenciais, algumas outras coisas que não fizeram efeito rápido no corpo. Quando eu adquiri os óleos essenciais, eu adquiri com uma descrença que vocês não têm ideia. Eu falei, tá bom, vou comprar esse olhinho. Era só para, tipo, uma pessoa que eu conhecia, que eu gostava muito. Eu falei, vou agradar e vou comprar. E no dia que esse bendito desse óleo chegou, eu tava com uma enxaqueca. Eu tava com uma enxaqueca que minha cabeça parecia que ia explodir, literalmente. Aí eu liguei, olha, o óleo chegou. Agora é a hora de você me provar que alguma coisa vai me fazer bem aqui. Aí ela falou: pega o peppermint que você tem aí, passa nas têmporas aqui, passa no pescoço, você vai ver que daqui a pouco você vai estar bem. Eu falei: aham, tá bom. Minha enxaqueca que eu preciso de 3 tipos de medicamento, deitar no escuro e ficar igual um zumbi por 2 dias? Tá bom. Passei o peppermint, fui lá cuidar das coisas crianças em 15 minutos. Cadê a dor, gente? Desapareceu. Eu falei, que é isso? Eu preciso estudar óleo essencial. Por isso que eu sou a louca dos estudos dos óleos essenciais. Agora eu estudo tudo que está na minha frente, igual uma louca. Eu amo óleo essencial com tudo que tem no meu ser. E assim, eu vi muitas coisas melhorarem no meu dia a dia e da minha família. Eu sou uma E pessoa. você é da área da saúde também, né, Cindy? Você é da área da saúde, né? Você já tá dentro desse mundo, né, de estudo. Assim, gente, para quem é da enfermagem, eu tenho 10 anos de UTI. Para mim era medicação. Não é nada de natural. Claro que eu cresci numa casa onde meus pais sempre fizeram chazinho para ajudar e tudo, mas a medicação, para mim, sempre tinha ação mais rápida. Então, hoje eu vejo que os óleos essenciais, além de terem uma ação rápida, porque os óleos da doTERRA são puros, então eles conseguem te dar um resultado muito mais rápido. Além disso, você não tem contraindicação, ele não vai te fazer mal. Você vai ingerir por uma coisa para fazer bem e vai fazer mal para outra. A medicação, hoje em dia, a gente sabe que é assim, né? Então, quando você tem, por exemplo, um grape como esse, que vai te ajudar com a compulsão. Eu tô muito indisposta naquele dia, eu vou colocar uma gotinha na palma da mão, no difusor, vou cheirar. Eu não tenho difusor? Pingo na palma da mão, faço assim, ó, e respira fundo e solta por pelo menos 1 minutinho. É assim, ó. Vocês vão entender por que é rápido, porque eu vou explicar para vocês. Aí ele trabalha com estresse mental, mau humor, tá de TPM? É grape, gente, é smart, ele trabalha com essa parte também. O metabolismo que a gente já falou, todos eles trabalham com metabolismo. Ele é diurético e ele é antioxidante, ou seja, ele dá um banho nas nossas células. E as nossas células, elas se renovam e joga para fora aquilo que já não serve mais para o nosso corpo. E eu vou explicar isso para vocês de uma forma bem clara também, em figurinhas, para que a gente possa entender, tá? O próximo óleo é o lemon, que eu falei para vocês que era um detergente para o nosso corpo. Ele vai ajudar com colesterol, a nossa imunidade, se é baixa, ele vai trabalhar. Ele é ótimo para quem tem aquelas doenças respiratórias de repetição. Ele é incrível. E fadiga, aquele cansaço do dia a dia, sabe? Retenção de líquido, ele também é estimulante, ele regula o pH do nosso corpo. Porque tudo que é muito ácido não faz bem. Se também está abaixo, também não faz bem. Então, ele regula a acidez do nosso corpo, porque é importante também ter um pouco. Ele é antidepressivo, se eu cheirar ele, ele também vai trabalhar a inalação dele, com essa parte depressiva. Na nossa digestão, comi uma coisa que não me fez bem, vou tomar lemon, ele vai ajudar. Ou se eu sei que vai me fazer mal, vou sair para comer um churrasco, alguma coisa, leva ele, ou peppermint, ou smart na bolsa,
toma antes, ou coloca no meio do teu suco na hora que você sair para comer alguma coisa, um dia de extravagância. Acontece, eu sei que acontece da gente sair com os amigos, às vezes, leva junto. Ele vai auxiliar nessa parte digestiva. Outra coisa foi o que foi citado no grupo hoje, o Zengeste. Gente, aquilo foi a perfeição da minha vida. Eu sou celíaca. Eu tinha infecção pelo meu corpo inteiro. Meu intestino era infeccionado. O Zengeste me tirou todas essas dores. Eu não tenho mais. Hoje eu posso comer um glúten de vez em quando e eu tomo antes. Aí não me dá diarreia, não fico com bolinha de infecção pelo corpo, não me dá reação nenhuma. E coisa que medicação nunca fez na minha vida, tá? Eu tenho endometriose já, que é da minha família, porque minha irmã tem, a minha mãe teve. E eu tomava medicamentos pesados para dor na época da menstruação. Eu quase morria. E com o limão e o gerânio, eu hoje em dia não tenho cólica e eu tenho endometriose. Eu passo 4 dias assim, ó, boazinha. Eu ficava de cama, gente, eu ia para o hospital. E não sarava com medicação. E o óleo essencial me renovou nessa parte também. O outro óleo que a gente tem dentro do Smart Saci é o Cássia, que é o canela. Esse, para quem tem diabetes, para controlar a parte da glicose, é ótimo. Esse também, para quem quer reduzir a questão do açúcar no organismo, ele é ótimo. Muitas pessoas compram o Cássia separado para adoçar o chá, adoçar uma comida, um doce, porque ele é tão doce que se você só colocar o palito de dente, molhar nele e colocar no teu chá, já adoça. Uma gota já é demais para um copo, só para fazer a questão de adoçar aquilo que você vai tomar, tá? De tão forte que ele é. E, por exemplo, o Smart Saci, se eu tô cansada, eu posso fazer massagem com ele no corpo. Eu vou diluir ele com um pouquinho de óleo de coco, óleo de amêndoas, e vou passar no pescoço. Depois que eu fiz exercício físico, sim, já não tenho peppermint separado, não tenho Deep Blue. Eu ainda não adquiri esses óleos. Dilui um pouquinho do Smart Saci e passa na parte que está doendo. Ele vai ajudar porque a gente tem o Cássia que trabalha com essa parte de dores musculares, né? E o Peppermint também com essa parte de dores musculares, né? Então, assim, se vocês olharem bem, todos eles têm função parecida. Eu nem vou ler tudo de novo, porque a doTERRA juntou todos os melhores óleos para acelerar o metabolismo, os melhores óleos para a saúde da parte intestinal, os melhores óleos para colesterol, para emagrecimento, para estresse, para tranquilidade dentro de um vidrinho só, para que a gente conseguisse ter esse combo perfeito. O Peppermint. O Peppermint também. Tudo aquilo que eu falei para vocês, além de ser anti-inflamatório, como a Tati comentou, ele vai tirar essa infecção do nosso corpo para que o nosso corpo ele fique melhor, né? O nosso corpo, quando a gente não cuida, ele fica altamente inflamado. O gengibre também, ele é ótimo para questão anti-inflamatória, o desequilíbrio do açúcar no nosso corpo. Uma coisa importante, o gengibre trabalha com azia, gastrite, para quem tem esses problemas, assim como o peppermint, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês agora o porquê que a gente fala que esse óleo ele é antioxidante. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse mexendo na tela ali, mas aqui é como se fosse uma molécula, né, dentro da nossa célula. Ali em cima você vê que ela está destruída por causa de vários agentes, né? O nosso ar, radiação, alimentação, genética, e isso acaba com a nossa célula. E aí forma esse radical livre ali, que acaba com as nossas células. Mas quando a gente toma um antioxidante, que é o nosso Smart Saci, que é o nosso Lemon, ou Toranja separado, ele vai fazer com que a nossa célula seja protegida, ele vai formar uma camada protetora em volta da nossa célula e vai falar assim, sai pra lá, antioxidante, aqui você não entra, ó, aqui você não vai fazer a festa não, aqui é eu, tô protegendo essa célula. Então, assim, eles são antioxidantes maravilhosos para o nosso corpo. Assim como entre outros óleos que a gente tem na doTERRA, como o copaíba, o frankincense, tem tantos outros, o turmeric, que é maravilhoso, as vitaminas da doTERRA, que são as melhores. Vocês não vão encontrar em farmácia as melhores vitaminas igual a da doTERRA, tá? Então aqui, um pouquinho sobre, olha ali na mão dela,
Essas vitaminas, gente, eu tenho uma aula inteira só sobre elas. Se vocês quiserem ainda uma aula só sobre vitamina, antes de terminar o desafio, falem com a Ana que eu dou uma aula só sobre essas vitaminas. Porque, assim, é 1 hora falando sobre as vitaminas, tá? Isso aí tem que ser uma outra aula inteira. Essa vitamina é perfeita. Uma coisa que eu posso dar uma dica para vocês, que eu não vou conseguir ficar quieta, é que a vitamina que a gente compra no mercado, a gente aproveita 30 a 40% dela, o resto sai no xixi e no cocô, tá? Essa palavra mesmo. A vitamina da doTERRA, ela é quelada, ou seja, a gente tem um aproveitamento de 97% de toda a vitamina que a gente ingere. Ou seja, o nosso dinheiro não está indo embora na privada, ele está ficando no corpo. Não tem vitamina melhor, tá? Então ali, ó, olhem ali em cima sobre essa questão do colesterol. Todos os óleos que a gente falou ali em cima, que tem dentro do Smart SAS, que vocês têm em casa, vai trabalhar com colesterol. Tá o Cássia aqui, mas assim, são todos, tá? O nosso corpo, por exemplo, aqui embaixo nessa figurinha de que vocês estão movimentando, vai passar o sangue, mas também passa gordura, ó. E ela vai se acumulando nas paredes ali, ó, até que bloqueia. E aí a gente tem essa questão de pressão alta, infarto, problemas cardíacos gravíssimos. Então, o óleo essencial ele vai ajudar a limpar as nossas artérias, nossas veias, para que não se acumule essas plaquinhas de gordura. Então, ele vai eliminar a gordura ruim do nosso corpo para que isso não aconteça, né? E para quem já tem problemas de pressão ou essas plaquinhas, né, vai conseguir eliminar pouco a pouco do corpo, tá? Eu já vi exames de antes e depois de quem tinha triglicerídeo alto, colesterol, assim, olha, reduzir muito só com óleo essencial. Diabetes, né, como eu tinha dito para vocês, ele retira o excesso da glicose do nosso corpo. Então, aqui, se vocês verem essa maquininha perfeita que tem dentro do nosso corpo aqui embaixo, ele solta uma informação para poder, ó, armazenar a glicose necessária e jogar fora a que o nosso corpo não vai precisar. E o óleo essencial, por ele trabalhar com metabolismo rápido, o nosso corpo vai fazer essa função. Então, é maravilhoso a gente saber que a gente consegue isso, né? Reduzir o açúcar do nosso organismo e para quem tem diabetes, reduzir a glicemia com esse óleo. A outra dica é para quem tem problema de TPM, né? No período menstrual, esses óleos, eles ajudam muito, tanto como vocês estão tomando, mas eu tô com muita dor, muita cólica hoje, vou fazer uma diluição, vou passar no meu baixo ventre. Ele vai trabalhar com essa parte também das cólicas. Entendi. E essa coisa que a gente já ouviu falar muitas vezes de que quando tá menstruada não toma canela, porque senão aumenta o fluxo menstrual. Nada a Tem ver, muita tá? gente. É? Tem muito estigmas. As pessoas criam, por exemplo, o alecrim. Que você não pode tomar alecrim nem cheirar se você tiver pressão alta, porque você pode ter um surto. O alecrim, ele trabalha para diminuir os batimentos cardíacos e diminuir a tua pressão. A canela, ela vai desinflamar o teu útero e teu sistema reprodutor e vai fazer com que o sangue desça de maneira adequada. Por exemplo, eu não estou menstruando. Qual era a dica que todo mundo dava? Tomar canela, porque a canela vai estimular. Mas o óleo essencial, como tudo que é natural, ele sabe o tanto que precisa ser estimulado dentro do corpo. E é por isso que a gente está aqui como profissionais da aromaterapia para falar, não, você tem que tomar tantas gotas por dia para também você não sobrecarregar o teu organismo. Mas ele não faz mal, tá? Até porque eu tenho endometriose, o meu fluxo era muito grande. Gente, eu não usava absorvente, eu usava uma fralda descartável da minha filha. Em 1 hora e meia estava assim, pesado. E eu tomei canela. A canela para mim também ajudou muito. Ele desinflamou todo o meu sistema reprodutor, junto com o limão, junto com outros óleos que eu utilizei, e não me prejudicou, diminuiu o meu fluxo, né? Então, assim, existem algumas coisas que são mais lentas, né? Então, não faz mal, ele vai ajudar.
E essa questão outra coisa, quem tem extremidade fria, tem algumas pessoas que têm esses problemas. Se você passar na pontinha dos seus dedos, ele vai esquentar. Ou o pé gelado no inverno, ele esquenta o pé, tá? Formas de uso do nosso óleo essencial. A gente viu que por ingestão funciona. Ah, mas Cindy, eu também gostaria de estar fazendo o uso tópico. É espetacular. Embaixo do nosso pé, se vocês olharem aqui, ó, tem mais de 7.200 terminações nervosas. Gente, é muita coisa, tá? Então, ele leva para o corpo inteiro. Outra coisa, inalação. Por que é tão rápida a ação? Porque leva 2 minutos, através da inalação, para ter uma resposta. Às vezes, dependendo da pessoa, 30 segundos, tá? No nosso cérebro para o corpo. Então, em 2 minutos, ele já está na corrente sanguínea só pelo fato da inalação, para vocês terem uma ideia. E para finalizar a aula, gente, eu quero deixar uma coisa para vocês. Óleo essencial é alimento. E tem uma frase que eu amo, que fala que a alimentação seja teu único remédio. Então, que os óleos essenciais sejam o seu único remédio daqui para frente. É claro que existem pessoas que tomam medicamentos que precisam continuar tomando. Mas vocês vão ver que a saúde de vocês vão se tornar tão melhor que vocês vão acabar diminuindo quantidades de medicação. O médico de vocês vai diminuir. Porque eu vi isso acontecendo com muitas pessoas. Ah, Cindy, o médico esse mês diminuiu a quantidade do meu medicamento da pressão ou do colesterol por causa do uso dos óleos essenciais. E aí vocês vão começar a colocar algo que é muito saudável para o corpo de vocês. E aí, assim, ó, como essa menininha no balão, vocês vão viver livre, leves e soltas, felizes e com um organismo saudável, desinflamado, cheio de saúde, tá? Essa era a aula que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu sei que a gente teve alguns problemas, caiu algumas vezes, mas eu sempre estou disposta a tirar as dúvidas de vocês, tá? Ai, Cindy, muito obrigada pela aula. Realmente você tem muito para ensinar, a gente tem muito para aprender, é muito legal. Cada momento, assim, a gente aprende bastante. Eu acho que muitas dúvidas foram sanadas. É muito importante, como você falou no começo, a gente entender o que os olhos estão fazendo no nosso corpo. Isso traz sentido para todo o processo que a gente está fazendo, né? Entender os benefícios que a gente está fazendo. É importante, pessoal, entender isso, que os olhos, eles são inteligentes. Eles sabem o que fazer. Assim, deu o exemplo do Zengest, o mesmo óleo que você vai usar pro intestino, quem tem intestino preso, e quem tá com o intestino solto, por exemplo, vai fazer uso do mesmo óleo. E ele vai regularizar para os dois, diferente do remédio, que teria que ser um laxante para um e um outro remédio para outro. O óleo essencial, não. O Zengest é o óleo da saúde intestinal, você vai usar ele, seja para uma constipação ou para uma diarreia, por exemplo. Né? Então, usem os óleos com tranquilidade. O nosso corpo é inteligente. Os olhos são inteligentes, mas o nosso corpo ele é inteligente, ele sabe o que fazer. Os olhos dão para o corpo aquilo que a gente precisa. É isso, né, Cindy? É isso. Tomem com segurança, porque o óleo essencial não vai fazer mal para vocês de forma alguma. É muito seguro. É isso mesmo. E depois tiverem mais algumas perguntas, continue mandando no grupo, a gente vai respondendo, assim a gente vai respondendo. E eu vou deixar essa aula, vou gravar, vou colocar lá no grupo para vocês compartilharem também com quem não conseguiu assistir. Muito obrigada, Cindy, por tantas informações maravilhosas. Obrigada, meninas, por estarem aqui acompanhando a gente. Foco aí, mais 14 dias, tá? São um terço do desafio. Não importa quantas vezes a refeição foi errada, retoma na próxima refeição sempre. Não desanime, dezembro é realmente mais desafiador, mas todo mês é. O que tem que mudar é a nossa decisão. A gente toma a decisão de mudar, de ter um estilo de vida mais saudável, né? E aí sempre vão ter festas, comemorações e tantos outros convites. O que importa é a gente ter uma decisão de uma alimentação mais saudável. E o interessante que eu percebi nesses dias de desafio, a Tati sempre falou isso, mesmo onde a gente tá num restaurante, a gente consegue fazer a melhor escolha naquele restaurante, né? A não ser que seja o McDonald's, que aí é complicado fazer uma escolha saudável, mas tem tantos outros lugares que você pode estar com seus amigos lá
e fazer uma escolha saudável, escolher melhor o que você vai comer, tomar um E as Smart quantidades também, né, Laura? Eu falo assim, sei lá, tô com os amigos e pedimos uma pizza. Você pode comer 2 pedaços e pronto, e tomar uma água saborizada, ou você pode comer 5 e tomar uma coca. Então, a gente consegue ir mudando, né, a nossa relação com a comida, né? Diminuindo, escolhendo coisas melhores, enfim, não vou me estender que tá tarde já. Eu vi ali que tem uma das meninas que falou sobre bariátrica, que tem falta de vitamina. Se vocês tiverem interesse na aula sobre as vitaminas, falem com a Ana. A gente pode fazer, tá? Legal. Então me mandem, meninas. Brigadão, gente. Boa noite. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada por todo mundo. Cindy, obrigada gigantesco, tá? Imagina. Boa noite a todas, gente. Boa noite a todo mundo que tá aqui. Beijo, gente. Tchau.